Muito bem, nação! Temos aqui esse corte do troca de passes do Sport TV com chaveamento da Libertadores 2026. Temos ali todos os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Tem favorito? Não tem? Comente aqui, fique à vontade, participe do vídeo. Vamos acompanhar aqui agora esse corte do troca de passes. Então, já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do Sport TV. Vamos lá para o vídeo. Como avisávamos ontem, hoje houve o sorteio das chaves. Hoje houve o sorteio das chaves. Vamos começar pela Libertadores. E como eu disse ontem, que tinha gente pegando meu pé, que eu falei ontem, diferente de outras competições, o sorteio define a chave até o final. Isso. Aí tava, nossa, mas que novidade! Não, mas o sorteio vai definir o que deve ser passado. É só para quem estava pegando no pé, porque é o seguinte, na Copa do Brasil, por exemplo, não define o chaveamento até o total. Né? Tem um sorteio, depois tem um sorteio para definir as quartas de final, e aí nas quartas de final, da semifinal em diante, aí sim define-se. Informação era importante. É isso, né? Porque nem todo mundo está atento. Foi perfeito, meu amigo. Então aqui está o chaveamento. Olha, do lado esquerdo da Libertadores teremos Estudiantes e Universidade Católica do Chile. Depois, Rosário Central e Corinthians. O Corinthians não deu sorte não no sorteio, hein? A mesma coisa para Cruzeiro e Flamengo. Nenhum dos dois deu sorte. O prêmio do Flamengo para a melhor campanha geral foi o Cruzeiro. Exatamente. Toma aqui de presente. É isso aí. Cruzeiro e Flamengo, nenhum dos dois deu sorte no sorteio. Pegaram os adversários, ou dois dos adversários mais difíceis. É o grande jogo É o grande jogo, sem dúvida nenhuma. É o grande jogo dessa fase. Quem passar de Cruzeiro e Flamengo, aí pega Del Valle ou Tolima, o caminho fica... Aí já melhora. O caminho fica mais ok para chegar na semifinal, pelo menos, né? Do outro lado, ó, o Mirassol vai ter que subir o morro, né? Vai jogar em Quito contra a LDU. Exatamente. Perdeu lá e ganhou em casa, né? E agora teremos um tira-teima. O Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño. Com quem também jogou. Perdeu em casa. Isso, perdeu em casa e empatou fora. Agora o Palmeiras vai jogar contra o time Paraguai. Mas a gente não consegue olhar de novo para esse confronto e não ver o Palmeiras como favorito. Não vai acontecer, né? Temos Platense e Coquimbo Unido. Esse é o confronto mais exótico dessa fase da Libertadores. Contra o Rivadavia, que o Fluminense perdeu. Também jogou na fase de grupos e perdeu as duas vezes que se enfrentaram, uma no Maracanã, a outra na Argentina. São três confrontos que se repetem da primeira fase. Exatamente. Dito isso, quem é que se deu melhor aí? Queria saber de vocês em termos de... Adivinha. Começa com P. Chaveamento? Melhor. Tem alguém com uma facilidade a mais para chegar à decisão, por exemplo? Não é, gente, isso é teoria no papel. Para mim, dos brasileiros, o grande vencedor, entre aspas, do sorteio é o Fluminense. O Fluminense perdeu duas vezes para o Rivadavia. Se o Fluminense jogar o seu melhor futebol, o Fluminense é melhor time que o Rivadavia. E ele é melhor time que Platense ou Coquimbo. Claro, então o Fluminense pavimenta um caminho que, se ele conseguir, nesse período agora de paralisação, incorpora... Se for pensar bem no chaveamento, o Fluminense se deu muito bem, cara. O Fluminense quase ficou de fora. O time se classificou na Bacia das Almas no último jogo, dependendo de outro resultado. E daí dá uma sorte dessa no sorteio, né, cara? Já o Flamengo, que fez a melhor campanha, ao presente de grego que ele ganhou. Pega de cara o Cruzeiro. Velho. O Hulk se prepara para jogar bem, ele é, para mim, o melhor time desse quadrante aqui, desses quatro, desses dois confrontos. Aí depois a gente é o Palmeiras, ele não vai ser favorito diante do Palmeiras, caso aconteça do Palmeiras, que para mim é o favorito daquele outro quadrante ali que vai definir desse lado da chave um finalista. A grande questão é se passar, por exemplo, a LDU contra o Mirassol, tem a questão da altitude, né? Que sempre pode ter alguma interferência no mata-mata. O Palmeiras teve um enorme prejuízo no passado na altitude, jogou um ótimo futebol na volta e foi adiante enfrentar o Flamengo na final. É verdade. Então eu vejo uma boa possibilidade de Fluminense e Palmeiras desse lado. É isso aí. Fazendo uma semifinal brasileira. O outro lado, aí eu já acho que a coisa é um pouco mais... Acho que está mais forte esse lado. Você tem mais times com peso.
inclusive, seja peso histórico, seja momento de equipe. Você tem Flamengo, você tem um Cruzeiro em franco crescimento. O Corinthians, que naturalmente sempre vai ser um adversário difícil, contra o Rosário Central, que pintou como o melhor argentino até que na última rodada não conseguiu ser o vencedor. Mas fez 13 pontos, empatou com o líder do grupo, fez 13 pontos na primeira fase. E ainda tem o Estudiantes. A Católica venceu o Cruzeiro uma vez e o Estudiantes, que ano passado levou o Flamengo à decisão por pênalti. Então acho que tem mais obstáculos desse lado. Mas acho que sempre joga para muita gente, Estudiantes, né? Um campo Aldeirão, aquela caixa de fósforo. Mas acho que é razoável a possibilidade de que quem passar de Flamengo e Cruzeiro possa enfrentar o Corinthians, por exemplo, numa outra semifinal. Tanto Cruzeiro quanto o Flamengo, quem passar desse duelo de brasileiros é muito favorito contra Tolima e Del Valle. Sem dúvida, né? Concordo. E aí a semifinal passa a ser uma realidade para jogar contra Rosário, Corinthians e possivelmente Estudiantes, que eu imagino que vai passar da Católica. O Corinthians tem a princípio, dois mata-matas duros. Mais chatos. O Corinthians é quem se deu pior em termos de chaveamento, né? Porque os dois confrontos são desconfortáveis. São duros. São dois confrontos duros. Mas acho que está bem equilibrado. Aí todo mundo vai ter que enfrentar grandes adversários até a final. Ninguém pensa em chegar na final de Libertadores ser um jogo duro. O Rivadavia, né? A gente é um time, por exemplo, eu confesso, eu disse aqui no início da Libertadores, quando do sorteio das chaves, eu não tinha ouvido falar do Rivadavia, até fazia boa campanha no Campeonato Argentino do ano passado. Não conhecia, desculpe. Perdão pela minha ignorância, mas o Rivadavia não estava no nosso dia a dia do futebol, né? Então, passando o Fluminense pelo Rivadavia, que acho que vai ser um confronto duro, não acho que vai ser fácil para o Fluminense, não. O caminho se abre para uma semifinal para tentar enfrentar, provavelmente. Galera, se a gente buscar aqui na memória 2 anos atrás, 3 anos, né? O Flamengo já foi eliminado quando pegou times ridículos como Olímpia e também Peñarol, que estava ali numa péssima fase. Times ruins, o Flamengo foi lá e decepcionou e perdeu, né, cara? Foi eliminado vexatoriamente na Libertadores da América, né? Dessa vez, no ano passado, vamos pegar onde fomos campeões, o Flamengo teve um chaveamento complicado. Tinha o tinha o Racing e tinha o Estudiantes pela frente, né? Até chegar à final com o Palmeiras. Teve o Internacional antes, né? O Flamengo teve nas oitavas de final o Internacional, depois pegou o Racing, depois pegou o Estudiantes e depois pegou o Palmeiras, né? Ou seja, cara, não me lembro se teve outro time ou não. Deixa eu fazer a conta certa aqui. Tô certo, é isso mesmo. Pegou o Internacional, pegou o Racing e pegou o Estudiantes. E daí foi para a final com o Palmeiras. Olha para você ver como que no ano passado o Flamengo só pegou o Pedreira e chegou na final. Nesse ano pegou o Cruzeiro. Pedreira também, um time difícil. Sendo assim, cara, vamos acreditar que quando o time pega um adversário difícil, ele se esforça mais, entra com seriedade, vai e ganha, vai e passa, né? Se classifica. Porque não adianta nada pegar baba e ficar pelo caminho, né? Olha só na Copa do Brasil, o Flamengo pega o Vitória e é eliminado sem mais, sem menos, né? Precocemente. Então, que assim seja, né, cara? Melhor pegar o Cruzeiro e jogar firme, jogar sério e passar do que pegar uma baba aí e passar vergonha, né? O Palmeiras, o Mirassol pode tentar fazer então, esse é o ponto, a questão estrago. do Mirassol. Se o Mirassol consegue essa classificação, cara, um confronto brasileiro numas quartas de final de uma Libertadores iguala muita coisa. E aí é uma incógnita, igual Flamengo e Cruzeiro. Dois times em evolução. Passa o Mirassol, passa o Palmeiras. Opa, dois times que se conhecem. A questão é que o Mirassol talvez não jogue em casa, equilibre, né? Tem esse ponto, mas equilibre um pouco mais esse confronto. Não, obviamente, deixando do Palmeiras ser o favorito desse confronto, mas equilibra um pouco mais do que você enfrentar a LDU. Na verdade, a LDU é mais altitude lá, que é mais um adversário que pesa um pouco mais essas condições. Dito isso, vamos mostrar o chaveamento agora da Copa Sul-Americana. Ele é um pouco mais complexo, né? E neste sábado tem Flamengo e Curitiba às 4 da tarde no Maracanã e o Mengão tem 10 desfalques. Minha nossa. Vamos lá pro vídeo. Amanhã, por exemplo, tem Flamengo e Curitiba no Maracanã. Você vai ver ao vivo no Sport TV, 4 da tarde. Ricardo Lai. Flamengo tá todo quebrado para esse jogo, né, Lai? Rapaz. Escobar, é uma lista enorme, hein? Um time inteiro de desfalques. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente tem na tela aí detalhada
né, os jogadores que não vão atuar pelo Flamengo mais, né, porque vai ter a Copa do Mundo, vai ser a última rodada do Brasileirão, são 9 jogadores convocados para a seleção, já estão lá na Granja Comari, como o Carlos Gil mostrou aí, o Alexandre, o Danilo, o Léo Pereira e o Paquetá, outros 3 jogadores na seleção do Uruguai, o Varela, Arrascaeta e De La Cruz, na Colômbia o Carrascal e no Equador o Plata. Além deles, o Jorginho está com uma fratura no dedão do pé. E outro ponto de interrogação é o Saul, que sentiu dores no tendão de Aquiles e vai ser reavaliado a partir das 4 horas, quando os jogadores se reapresentam aqui, o último treinamento aqui no Ninho do Urubu antes da partida de amanhã, Escobar. Nossa, eu parei com esse Saul, hein, cara, pelo amor de Deus. Muito bem, dito isso, escalação do Flamengo, hein, galera? A provável escalação aqui nesse corte final, tá? Escalação do Mengão com 10 desfalques, time terá muitas mudanças contra o Curitiba. Equipe tem 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo e 1 no DM. Depois da vitória sobre o Cusco do Peru, o Flamengo recebe o time do Curitiba neste sábado às 16 horas de Brasília, no Maracanã, tentando voltar a se aproximar da liderança. Contra um adversário embalado por 2 vitórias seguidas no Brasileirão contra Santos e Bahia, o técnico Leonardo Jardim terá que driblar desfalques para vencer. Ao todo, são 10 baixas, 9 convocados para a Copa do Mundo, além de Jorginho, que sofreu uma lesão, uma fratura, né, no dedo do pé, está no DM, Departamento Médico. Dos 9 desfalques, 7 são considerados titulares: Léo Pereira, Varela, Alexandre, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e Plata. A provável escalação tem Rossi, Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Pulgar, Luiz Araújo, Lino, Bruno Henrique e Pedro. Saul, bichado porque o cara jogou um jogo, já tá lesionado. Ah, pelo amor de Deus. Tem que ter paciência com o jogador, viu? Ó, Saul, De La Cruz, Carrascal. Tem que dar linha, cara. Tem que vazar, sabe? Só atrasa o time esses caras aí. Não ajuda em nada. Só se lesiona e... Nossa, já deu, né? Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Tamo juntos. Comentem aqui, deixem o seu comentário. E a pensar na vitória, né? Contra o Curitiba. É nóis. Fui.